Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, pessoal! Voltamos com as aulas de literatura, na preparação para o Enem. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características do texto literário. A gente vai observar que o texto literário, a prova do Enem, explora esse texto literário de uma forma bem específica e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, o objetivo da aula é perceber de que maneira o texto literário é explorado no Enem, levando em consideração a especificidade dele em comparação ao texto não literário. Tenho certeza que vocês já se perguntaram por que esse texto é literário e aquele outro texto ali não é. O que faz de um poema literatura e o que faz de uma notícia apenas um texto referencial? Por que isso é tão importante? É importante para que você possa perceber de que maneira você vai proceder com as habilidades de leitura. As estratégias de leitura, as estratégias de apreensão de um texto literário são completamente diferentes, são bem diversas de um texto não literário. Por quê? Porque o texto literário, ele dá conta da metáfora, ele dá conta da metonímia, de várias figuras de linguagem que o texto referencial você não pode levar em consideração. Quando você vê um texto, um texto que não é literário, você vai levar em consideração que só é possível uma interpretação. O texto literário, não. O texto literário, quando o autor fala em pedra, ele pode estar falando da rocha, propriamente dito, conhecimento geológico, mas ele também pode estar falando de uma dificuldade. Ele pode estar dando conta de um problema. E quem é que vai atribuir sentido? Você, leitor. Mas a gente vai observar também que eu só posso interpretar corretamente um texto se eu levar em consideração alguns aspectos. Quem é o autor daquele texto? Qual é o momento literário que ele escreveu? Quais são as linguagens que ele vai colocar em ação, os conhecimentos que ele coloca em ação, para que você possa atribuir sentido. Não podemos esquecer jamais. Leitura é relação de compreensão de sentido. O autor tem um projeto de dizer, mas cabe a você, leitor, interpretar, atribuir sentido. A gente sabe também que cada tipo de texto vai exigir um comportamento diferente. A sua leitura de uma charge, por exemplo, é um comportamento completamente diferente da leitura de um edital. Por quê, professora? Porque a leitura do edital, todas as informações estão no papel. A leitura do edital não dá margem a 2, 3 interpretações, mas a charge é sempre aquela questão do depende. De que momento nós estamos falando? Qual é o momento histórico que o texto vai dar conta? Tudo bem? Então, o que é a linguagem? A linguagem é o meio pelo qual o homem entra em contato com o mundo. No princípio, era o verbo. Então, no princípio era a palavra. O mundo só existe para mim, para você, porque você tem condição de nomeá-lo. Você precisa atribuir nome às coisas do mundo. E o autor do texto literário, ele vai dar nome ao sentimento que muitas vezes você nem sabe que tem. Um sentimento, uma dor, uma saudade, e você às vezes escuta uma canção no rádio e percebe, poxa, parece que esse cara sabe do que eu estou sentindo. Parece que ele sabe que meu coração está partido, parece que ele sabe que eu estou sentindo saudade, entre várias outras coisas. Por ser um animal social, olha aí as aulas de sociologia super importantes, nós somos seres sociais. A forma de amar de 1500 é completamente diferente da forma de amar de 2021. Por exemplo, a palavra emocionado. Se eu disser João está emocionado ou João é emocionado, tinha uma conotação nos anos 2000. Mas se a gente disser João é um emocionado em 2021, a interpretação é completamente diferente. O que mudou? A palavra é a mesma, mas é a forma de interpretar que se modifica. Então, o homem é um animal social e está constantemente estabelecendo comunicação com outros indivíduos. Não podemos perder isso de vista. Eu falo para que o outro escute. Eu escrevo para que o outro leia. Seja escrevendo um bilhete para um amigo da carteira ao lado, seja acenando para o conhecido com o qual cruza na rua, ele está a todo momento interagindo com o outro. A linguagem
é justamente o sistema de signos utilizados para estabelecer essa comunicação. É ela, portanto, que media o contato do ser humano com tudo que está à sua volta. Então, ao escrever, ao proceder à leitura de um texto, eu estou me comunicando. E nós vamos observar, né, no decorrer das aulas, que cada período literário se comunica de uma forma. Para cada autor do texto literário, é uma característica diferente que está sendo colocada em jogo, é uma necessidade diferente que está sendo colocada em jogo. Tudo bem? Então, a gente tem aqui uma notícia, que é uma notícia muito curiosa. Nós temos uma imagem de uma mostra, né, de um museu, e essa mostra, ela sofreu uma intervenção muito interessante. Porque se a gente observar, né, eu queria que depois vocês ampliassem a imagem em casa, vocês vão fazer isso, vocês vejam aí que, por que isso é arte? E por que não é lixo? Foi a pergunta que a senhora responsável pela limpeza também se fez. E tanto que ela foi e jogou fora. Ela não sabia que era arte. Porque o olhar do artista não foi passado para ela. Ela não percebeu que se tratava de uma obra de arte. E a gente vai ver também, vocês podem pesquisar depois, até mesmo dizer o que é arte e o que não é, o que é literatura e o que não é, modifica-se ao longo do tempo. O que era considerado um texto perfeito no século XVI, os sonetos camonianos, por exemplo, hoje não precisa mais seguir tantas regras. A gente pode fazer uma obra literária com 3 linhas, por exemplo. A gente vai ter os haikais, a gente vai ter poemas sem rima, a gente vai ter poemas sem métrica, a gente vai ter poemas sem ser escrito de acordo com a norma padrão, porque a literatura ela pode romper com as regras. Cabe ao texto literário o rompimento com as regras. Ser autor literário é apenas expressar o sentimento por meio da arte literária. Então, uma obra de arte foi restaurada após ser confundida com sujeira e removida por uma faxineira em Bolzano, no extremo da Itália. Ela achou que o trabalho, chamado Onde Vamos Dançar Essa Noite, se tratava de uma bagunça deixada para uma festa realizada no local na noite anterior. A faxineira limpou o local no último sábado e jogou todo o material fora. A obra, exibida no Museu de Arte Contemporânea, não é à toa, era um museu de arte contemporânea, uma forma desse momento de enxergar a realidade. É composta por bitucas de cigarro, garrafas vazias e confetes. Aí vocês vão dizer, professora, mas isso é lixo. Bituca de cigarro eu jogo no lixo, garrafa vazia eu jogo no lixo. Mas o olhar do artista transformou o que normalmente é lixo em obra de arte. Assim também, o autor literário ele pega uma palavra do cotidiano e tira ela do seu local, tira ela do dicionário e transforma ela em sentimento. E é isso que a gente vai observar. Lembrem sempre disso quando estiverem fazendo questões de literatura. O olhar do artista é um olhar diferente. Então, a linguagem como arte e 3 de suas funções, somente 3 aí. A primeira delas é a de suscitar emoções várias naqueles que se dispõem a observá-la. Né? Função do artista, como diria o Belchior, né? Cortar nossa carne. O autor literário, ele quer trazer o incômodo do sentimento. Ele quer falar do incômodo do coração partido, do incômodo social, do incômodo diante da beleza. Né? A arte ela vai nascer quando o artista está incomodado. A segunda função está relacionada ao poder que todas as manifestações artísticas têm de trazer à tona aspectos de determinado contexto histórico. Quando a gente faz uma leitura de uma obra romântica, por exemplo, a gente vai observar ali a burguesia, o nascimento da burguesia. Quando a gente olha uma obra realista, a gente vai ver a crítica a essa mesma burguesia. Se a gente der um passinho para trás na história e formos olhar as novelas de cavalaria, a gente vai ver a Idade Média, a figura do cavaleiro medieval, a construção do homem corajoso, capaz de tudo para salvar a mulher amada. Então, essa forma de olhar o contexto histórico aparece muito forte na literatura. Por isso que, ao analisar uma obra literária, é muito importante você saber qual é o momento histórico. E, principalmente, relacionar, fazer insights aí, aqueles seus conhecimentos e seus estudos em história. E a terceira função da arte
é o poder que ela tem de transformar a linguagem, transformar a palavra. Né? Isso tem a ver com o sentido denotativo e conotativo que nós vamos ver mais à frente. Né? Então aqui a gente tem um poema do Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era tão grandioso, autor português, que ser só ele não era suficiente. Ele sentia tanto que ele sentia por ele e por mais 3 grandes personalidades conhecidas que ele criou para externar o seu sentimento. E é interessante que quando você olha a poesia de Ricardo Reis, quando você olha a poesia de Álvaro de Campos, quando você olha a poesia do próprio Fernando Pessoa, você percebe que são pessoas diferentes. Ele conseguia se transmutar em pessoas diferentes. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedindo emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado, para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto nesse mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. O que esse eu lírico está trazendo aí pra gente? Ele é ridículo diante da vitória, diante da beleza, diante da grandeza das outras pessoas. Incrível dizer que esse poema foi escrito na década de 50. Parece que ele está falando do Instagram. Parece que ele está falando das redes sociais de hoje. Olha aí como a arte se atualiza. O eu lírico, né, a pessoa que coloca o sentimento no poema, ele consegue fazer uma leitura de um sentimento de hoje. Quando você abre uma rede social, você só vê gente bonita, gente feliz, gente divertida. Não há sofrimento, não há enxovalhos, não há nada ridículo na vida dessas pessoas. Interessante isso, né? Pessoal, outro exemplo aí do que é literário e do que não é literário. 2 notícias, né? Uma notícia, na verdade, e um texto de divulgação científica. Policiais deram mais de 100 tiros em carro de jovens mortos no Rio, né? Segundo a PM, 111 foram disparados pelas armas dos 4 policiais. Uma notícia, um fato colocado no jornal. E aí do lado a informação sobre um dos museus, né, que trata da questão da escravidão, da herança africana que nós temos no nosso país. Durante o período oficial da escravidão no Brasil, milhares de negros que viviam no Benin foram traficados para a Bahia. Essa migração forçada causou um impacto cultural nos 2 lugares, como procura mostrar a Casa do Benin, no Pelourinho. Um museu, interessante museu para você conhecer a história da escravidão. E aí a gente tem o cantor Emicida, que vai trazer uma canção. Não é uma notícia, não é um verbete de dicionário, não é um texto referencial sobre um museu. É uma canção, um eu lírico expressando seu sentimento. Primeiro sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende e separa eles. Se algum sonho ousa correr, separa ele e manda eles debater com as balas de vara eles, mano. Infelizmente, onde se sente o sol mais quente, o lacre ainda está presente, só no caixão dos adolescentes. Quis ser estrela e virou medalha num boçal, que coincidentemente tem a cor que matou seu ancestral. Um primeiro salário, 2 fardas policiais, 3 no banco traseiro,
da cor dos 4 racionais. 5, vida interrompida, moleques de ouro e bronze, tiros e tiros e tiros. O que a gente observa aí? Os mesmos fatos mencionados nos 2 textos anteriores, presentes na canção, só que de uma forma diferente. Eu preciso saber que 111 tiros foram esses, aqueles da notícia, né? Mas o autor do texto literário, o autor da canção, ele dá um novo revestimento. O que ele quer trazer aqui não é a notícia em si, não é o fato. Ele quer que você se incomode, ele quer que você se comova, ele quer que você pare para pensar. Por quê que eu vou observar 5 jovens recebendo 111 tiros apenas por estarem dentro de um carro, numa noite, sem identificação, e foi um acidente, foi um erro. 111 tiros foi um erro, né? E é isso que a canção quer trazer, uma canção de revolta, né? E é isso que a gente vai observar. Lembrem sempre, canção e principalmente canção de rap, muito frequente na prova do Enem. Vamos lá? Aqui a gente tem outro importante conto, gênero literário, gênero narrativo, diferente do gênero poético. Ele já vai ter a noção da ação, ele vai ter a noção de uma situação que se desenrola. Mas esse conto é muito curioso. Eu tenho aí, gente, uma lista de objetos do cotidiano. Chinelo, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meia, sapato, gravata, paletó. Vou passar lá para debaixo agora, né? Porque é muita coisa. Táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara, maço de cigarro, caixa de fósforo, escova de dentes, pasta, água. E aí, pessoal? Professora, por que isso é literatura? Não é uma lista, não? Não. Circuito fechado, ou que seja, é um ciclo vicioso. O que ele está dizendo aqui? Todo dia ele faz tudo sempre igual, como cantava Chico Buarque. As ações dele são quase que automáticas, ações cotidianas. E para mostrar essas ações, vocês vão perceber aí que não há nenhum verbo, são apenas nomes. E nomes daquilo que ele usa ao acordar, ele calça o chinelo, vai ao banheiro, dá a descarga, lava as mãos e lá no finalzinho pega um táxi, senta na mesa tem toalha, na cadeira, ele vai fazer uma refeição ali, ó, copos, pratos, talheres. Cabe a você, leitor, atribuir sentido. Você vai saber, circuito fechado, é um conto, tem um nome lá no final do autor do texto, então cabe ao leitor atribuir sentido. Tudo bem? Vamos lá. Bem, aqui a gente tem uma obra conhecidíssima, né, que é a obra O Beijo. E a gente, quando olha para essa obra, por que é uma obra de arte? E aí eu estou trazendo a obra de arte sendo comparada com a obra literária. Eu tenho aí um elemento do real, um elemento cotidiano, né? Uma troca de carinho entre pessoas, mas ela foi eternizada. Você consegue perceber pelas cores, você consegue perceber pela presença das flores, né? A mulher quase que derretida diante do beijo do ser amado, né? Então a obra de arte é isso. É você pegar um elemento cotidiano e dar uma nova significado, um novo revestimento a essa informação. Tipos de linguagem, né? Para a gente estudar a linguagem literária, a gente tem que saber que a linguagem, quando você para analisar, você vai estudar sobre essas seguintes perspectivas. Linguagem verbal, que é a palavra, é o concreto, é o que eu vejo, é o que eu consigo ler, né? É o que eu consigo ouvir, seja ela oral, a gente falando aqui, ou seja ela escrita. O código utilizado necessariamente será a palavra. Quanto mais amplo for o meu repertório lexical, maior é a minha capacidade de proceder, portanto, à leitura. Segundo tipo de linguagem, se eu tenho a linguagem verbal, eu tenho a linguagem não verbal. Tudo aquilo que não é palavra. Cores, tamanho de letra, desenho, né, pintura, tudo que não é palavra é linguagem não verbal. E a gente sabe que hoje, no mundo midiático,
Reconhecer linguagem não verbal é muito importante. As cores que são utilizadas num restaurante vão ser diferentes das cores utilizadas numa clínica de estética, numa clínica para relaxamento. Por quê? Porque existe um estudo que relaciona cores com vontade de se alimentar, com vontade do relaxamento. Isso aí é uma linguagem não verbal. Tudo bem? Então, qualquer outro tipo de código que não seja a palavra é usado para estabelecer a comunicação, é a linguagem não verbal, ok? E eu tenho a junção das duas, que é a linguagem multimediática, é a linguagem mista ou linguagem sincrética, quando eu coloco as duas em ação. Então, a tirinha, uma charge, uma capa de revista, que coloca essas duas linguagens em jogo. Cabe a você, leitor, atribuir sentido. E não se enganem, a linguagem não é neutra, a linguagem não é transparente. Cada escolha do autor de um texto, ela tem uma razão de ser. Ele quer dizer alguma coisa com aquela escolha de palavras. Não adianta você achar, não, mas se está no papel, ali é o fato. Não, você precisa diferenciar o fato da opinião sobre ele. E quem é que dá a opinião? A maneira como você vai contar. As palavras que você vai escolher. E isso é uma habilidade de linguagem muito importante. Então, a linguagem, a gente já falou de linguagem mista, já falamos de linguagem verbal e não verbal, e agora a gente vai falar do plano da linguagem literária realmente. Por que que literatura é literatura? Que é a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. Linguagem denotativa, pessoal, é a linguagem do real, é a linguagem do dicionário, é a palavra com sentido concreto. Quando eu falo pedra, eu estou falando da rocha. Mas quando o autor literário fala pedra, ele está falando de dificuldade, ele está falando de tropeço, ele está falando de mudar de opinião. Tudo bem? Então, o sentido conotativo é aquele em que a palavra encontra significado a partir do contexto em que é empregada. É o sentido figurado. Então, as canções trabalham na linguagem conotativa. As notícias trabalham na linguagem denotativa, porque cabe à linguagem denotativa ter um significado somente. É o que a gente chama de função referencial da linguagem. É o texto referencial. Você não pode, numa notícia, cada leitor entender uma coisa. Você não pode, numa bula de remédio, cada leitor entender uma coisa diferente. Eu preciso ter uma linguagem precisa. Cabe à denotação. Mas a linguagem conotativa, não. Se eu estiver com o coração partido, eu vou entender uma canção diferente de uma pessoa que está em pleno relacionamento amoroso e feliz. Então, o meu sentimento, ele vai aparecer no papel. A minha interpretação vai depender da forma como eu enxergo o mundo. E isso é muito importante, né? O texto literário, da forma como ele é explorado no Enem, a gente vai ver aqui 3 excertos, 3 questões, que, se eu não estiver enganada, nos anos de 2019 e 2018, para a gente ver como é que o texto literário é explorado. Tudo bem? Então, o sentido denotativo é o mesmo que encontramos no dicionário, o emprego original e literal da palavra. É o que está ali no dicionário, previsto em dicionário. Portanto, a linguagem denotativa é mais objetiva, direta ao sentido estreito do vocábulo ou expressão. Já na linguagem conotativa, há mais espaço para interpretações ou associações. Então, a gente vai ver aqui algumas questões agora, né? A gente vai ver aqui 3 questõezinhas da forma como o Enem explora essa linguagem literária. Leitura é fundamental, essas orientações vocês precisam carregar para a vida. Eu preciso saber que tipo de texto eu estou lendo. É conto? É romance? É poema? É canção? É cartaz? É tirinha? Eu, como leitor, já preciso identificar. Identifico também quem é o autor desse texto, de que período histórico ele está falando. Um autor lá do Barroco, ele vai se pronunciar diferente de um autor contemporâneo. As escolhas possíveis, as questões sociais que serão atacadas, que serão abordadas, são completamente diferentes. Então, cabe a você, leitor, colocar em ação seu conhecimento de mundo. O que é que eu sei sobre isso? Existe uma palavra nesse texto aqui que eu não conheço?
É importante fazer as questões por causa disso. Se por acaso aparecer uma questão, uma palavra que você não conhece, você recorre ao dicionário. Você procura a palavra, tenta se apropriar do significado dela, tudo bem? Então vamos lá. Então, a gente tem um texto aqui. Pela organização desse texto, eu já consigo perceber que se trata de um texto em prosa. O que é o texto em prosa, professora? Aquele que é organizado em frases e parágrafos. O texto em prosa, ele se opõe ao texto em verso. O texto em verso é típico da poesia, né? O poema, versos e estrofes. Então, pela organização espacial, eu já identifico do que se trata. Os subúrbios do Rio de Janeiro foram a primeira coisa a aparecer no mundo, antes mesmo dos vulcões e dos cachalotes, antes de Portugal invadir, antes do Getúlio Vargas mandar construir casas populares. O bairro do Queim, onde nasci e cresci, é um deles. Aconchegado entre o Engenho Novo e o Andaraí, foi feito daquela argila primordial que se aglutinou em diversos formatos. Cães soltos, moscas e morros, uma estação de trem, amendoeiras e barracos e sobrados, botecos e arsenais de guerra, armarinhos e bancas de jogo do bicho e um terreno enorme reservado para o cemitério. Mas tudo ainda estava vazio, faltava gente. Não demorou. As ruas juntaram tanta poeira que o homem não teve escolha a não ser a passar e a existir para varrê-las. À tardinha, sentar na varanda das casas e reclamar da pobreza, falar mal dos outros e olhar para as calçadas encardidas de sol, os ônibus da volta do trabalho sujando tudo de novo. Texto narrativo, vocês conseguem perceber que esse texto, o amor dos homens avulsos, ele tem elementos que não condizem com o real. Por exemplo, como é que eu posso dizer que o subúrbio surgiu antes, por exemplo, dos vulcões e das cachalotes? Que o subúrbio carioca surge antes de Portugal invadir, antes do Getúlio Vargas mandar construir casas populares. É a ideia do subúrbio que o autor do texto está querendo dizer. A ideia do subúrbio é algo muito antigo à humanidade. Existe antes mesmo da humanidade existir. Aí a gente percebe, isso aí é um sentido conotativo, não é real. A gente sabe que na questão cronológica, o que veio antes, veio antes. E o que veio depois, a construção dos elementos aí suburbanos do Rio de Janeiro, evidentemente vieram depois. Então percebam aí, é um corte literário, é uma forma de descrever uma realidade com traço literário. Tenho aí um narrador em primeira pessoa, o subúrbio onde nasci e cresci é um eu contando a própria história, ele está dando a própria perspectiva da situação, ok? Então aí a gente vai ver que ele vai dar conta, né? O subúrbio existe porque era tanta poeira que precisava existir alguém para varrer. Olha aí que curioso. Então, vamos para a questão. Traçando a gênese simbólica de sua cidade, gênese, surgimento, início, o simbolismo, o símbolo da sua cidade, o narrador imprime ao texto um sentido estético fundamental para a leitura de um texto literário, a apreensão estética, como é que esse texto é organizado, como é que as palavras são escolhidas, fundamentado como é que ele vai descrever o seu subúrbio, qual é o elemento estético que ele vai escolher para o seu subúrbio, né? Ele vai colocar aí essa letra A, né? São 5 alternativas, sempre interessante que a gente perceba, teoria de resposta ao item, que é a teoria que dá conta das questões do Enem, ela vai pegar o leitor pelo pé. Se você não estiver prestando atenção, eles colocam uma palavra solta na alternativa e se você não for um leitor atento, você acaba marcando a questão incorreta. Então prestem atenção. Qual é o sentido estético fundamentado na narração que a gente acabou de ver, né? A gente vai observar aí o seguinte, né? Letra B, perspectiva caricata da paisagem de traços deteriorados. A gente vai observar a importância dos fatos relacionados à história dos subúrbios. O
que é visto? É descrito aí diversidade de tipos humanos, identificado por seus hábitos, experiência do cotidiano, marcado pelas necessidades e urgências. O que a gente observou aí? Então, pessoal, a gente olhou, né? A gente observou um texto narrativo que dá conta das memórias daquele eu lírico, do narrador, perdão. Eu lírico é poema, professora. A senhora está confusa? Não, relaxem, era para pegar vocês, para saber se vocês estão prestando atenção. E agora a gente vai ver onde realmente existe um eu lírico, que é o texto poético, é o poema, uma poesia. Essa lua enlutada, esse desassossego, a convulsão de dentro e larga, dentro da solidão, corpo morrendo. Tudo isso te devo. E eram tão vastas as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, consentimento sempre. Seria dezembro. Um cavalo de jade sob as águas, dupla transparência, fio suspenso, todas essas coisas na ponta de teus dedos. E tudo se desfez no pórtico do tempo. Em lívido silêncio, umas manhãs de vidro, vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo, também isso te devo. O que eu percebo aí? Um eu lírico que está trazendo um sentimento. Ele está falando, se referindo a alguém. Essa pessoa para quem ele se refere, partiu o coração dele, né? A quem ele deve lembranças boas e lembranças ruins, né? Então vamos para a questão. No poema, o eu lírico faz um inventário de estados passados espelhados no presente. Ou seja, aquilo que ele viveu no passado acaba se espelhando no presente. Nesse processo, aflora o, letra B, amadurecimento, revestido de ironia e desapego. Ela vai ter uma ironia na forma de contar o seu sentimento. Quando a gente fala de ironia, como é que a gente tem que perceber? É você dizer alguma coisa, querendo na verdade dizer outra. Alguém que chegou atrasado, você dizer, nossa, que bonito, hein? Chegou cedo. Você está sendo irônico. E o autor desse texto, o eu lírico, se expressa por meio dessas duas situações, a ironia e o desapego. E vamos aqui para o último texto, né? Uma narrativa também, Luiz Fernando Veríssimo, trazendo a história de Edmorte. Edmorte só vai morte, Edmorte, detetive particular, está na plaqueta. Tem um escritório numa galeria de Copacabana, entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial, um telefone mudo e um cinzeiro, mas insisto numa mesa e numa cadeira. Apesar do protesto das baratas, elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial, para escapar dos credores. Outro dia cheguei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar minha bic e o jornal. O jornal era novo. Tinha só uma semana. Mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso fora com a funcionária do Erótica. A primeira ótica da cidade com balconista topless. Acabara mal. Morte. É de morte. Está na plaqueta. O que nós observamos aí, gente? Uma narração exagerada. Como é que pode uma barata roubar uma agenda? Como é que pode uma barata roubar uma máscara? A gente consegue perceber que há um corte aí entre a realidade e a realidade que o texto literário vai apresentar para o leitor, não é? Então, nessa crônica, nós vimos um pequeno conto, nós vimos um poema e agora nós estamos vendo também uma crônica. A crônica é um tipo de texto muito curioso, porque a crônica ela pode ser uma crônica literária, ela pode ser crônica jornalística e cabe a você, leitor, reconhecer se é totalmente literatura ou se tem mais um teor de mostrar um fato real. Leitor, observe. Como é que o autor desse texto se posiciona? Ele traz mais o literário, mais o imagético, o imaginário, ou ele está fazendo um corte apresentando a realidade? É literatura, né? O efeito de humor é basicamente construído por uma... Como é que o efeito de humor é construído? Professor, eu não achei engraçado. Calma, gente.
mas o autor do texto ele tinha a intenção de ser engraçado. Então, se você não riu, é um direito seu, mas o autor do texto ele constrói esse humor a partir de uma determinada característica. Lembrem sempre, o humor normalmente é construído pela quebra de expectativa. Se vocês lembrarem das piadas, das anedotas que vocês estão acostumados, vocês vão lembrar. Realmente, professora, a quebra de expectativa, a situação absurda acaba gerando um efeito de humor. Como é que a gente vai observar aí? A sequenciação na letra D da narrativa na qual se articulam eventos absurdos. Baratas roubando situações e coisas mais pesadas do que elas. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham visto e percebido como é que o texto literário se manifesta. Como é que a linguagem literária é diferente da linguagem do real. Ao ler um jornal, eu espero encontrar fatos. Ao ler um poema, eu espero encontrar sentimentos. Não é isso? Então é essa observação que vocês precisam levar para a interpretação do texto literário. Ficamos aqui e até a próxima. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.